nosso texto, então, é 2 de Timóteo. Abre aí sua Bíblia. Capítulo 1. Não deixe de adquirir a Arte de Profetizar, William Perkins. Está lá na editora Monergismo, ok? Foi traduzido agora. É um clássico da pregação, ok? Capítulo 2 de Timóteo, capítulo 1, versos 1 ao 5. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nós temos tantos desafios contemporâneos. Estudar a pós-modernidade é um grande desafio, porque tudo que veio depois da modernidade é algo muito indefinido. E quando nós tratamos da segunda carta de Paulo a Timóteo, tem alguns verbos centrais em toda a carta que é muito importante nós entendermos, e à luz da pós-modernidade, compreendermos a dificuldade que nós teremos de reter, ensinar, perseverar e pregar. Acho que são os 4 verbos centrais em toda a exposição da segunda carta de Paulo a Timóteo. A pós-modernidade, ela é uma pós-modernidade que eu chamo de irracional, porque ela luta contra toda e qualquer proposição. Ela luta contra qualquer tipo de autoridade que se dignifique e se autodeclare como a verdade. Tem uma característica interessante na pós-modernidade que me chama muita atenção, é que a pós-modernidade aceita todas as tradições, ela aceita todas as manifestações. Isso, por um lado, é bom, porque o cristianismo começa a ter um livre acesso. Por outro lado, isso é tão negativo, porque ao mesmo tempo que o cristianismo consegue ter um acesso universal, parece que, para muitas pessoas, o cristianismo se torna mais um movimento religioso. Então, nós estamos vivendo nesse contexto, onde nós temos uma abertura muito forte. Brasília é um lugar que tem mais de 1000 religiões.
Brasília, como diz algumas pessoas, é um lugar que tem uma espiritualidade muito aguçada. Então, a pós-modernidade, ela tem uma espiritualidade bem aguçada. O tema da espiritualidade é muito tratado no momento que nós estamos vivendo. As empresas querem tratar da espiritualidade de seus funcionários. Essas questões eram repugnadas antigamente, mas hoje isso faz parte. A realidade da nossa juventude também, que chega na universidade, que se depara com um professor, e aquele professor, na primeira aula inaugural, desconstrói toda a pretensão de qualquer coisa que queira se arrogar de dizer que aquele fato objetivo se constitui na verdade. Ou um professor de seminário teológico que diz que o púlpito é uma coisa e a cátedra, aquilo que ela aprende no seminário é outra. Uma vez eu fui falar num local e veio um aluno horrorizado, falando, olha, um professor me disse que o que eu aprendo aqui na sala de aula, não necessariamente eu tenho que levar para o púlpito. Eu lembrei do Justo Gonzalez, né? Ele fala, olha, púlpito e sala de aula são a mesma coisa. Não pode ter dois tipos de pensamento entre a sala de aula e o púlpito. O que eu aprendo na sala, eu aplico no púlpito. Então, nós vivemos numa era muito complexa. Uma era onde o ouvinte tem mais força. As novas hermenêuticas. Onde influencia indiretamente o púlpito. Onde o ouvinte começa a ter mais força do que a própria intenção do autor do texto bíblico. Quando os pregadores querem satisfazer mais aos ouvidos de um público que não pode ficar mais que 10 minutos ouvindo um sermão. Então nós vivemos um tempo difícil, um tempo onde a tradição é aceita. Você vai num grupo de WhatsApp, você identifica lá, no grupo de trabalho, seu grupo de trabalho do WhatsApp tem lá 30 pessoas de 30 religiões diferentes. E você coloca um versículo bíblico lá, todo mundo diz amém, 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 amém. Por quê? Porque a contemporaneidade, ela não vai lutar contra nada. Ela vai aceitar tudo. Tudo que vier será muito bom. Então nós temos um grande desafio. O desafio de reter, ensinar, perseverar e pregar. Paulo diz a Timóteo o que ele tinha que fazer no tocante à sã doutrina. A igreja, ela é beneficiada com aquilo que Paulo instruía Timóteo. Ao instruir Timóteo para que a fé que ele recebe da sua avó e da sua mãe, isso gera uma tradição bíblica que nos alcança, que passou por tantos homens e foi permanecendo dia após dia. Mas nem sempre hoje o que um pai ensina para o filho vai ser repassado da mesma forma como foi ensinado. Existem muitos ruídos na comunicação que faz com que aquilo que um filho, muitas vezes, reproduz, não seja necessariamente aquilo que o pai ensinou. E Paulo aqui fica muito alegre de ver a fé de Timóteo. Paulo tem uma alegria muito grande em perceber que a tradição que foi repassada para ele era viva, e Paulo aproveita para exortá-lo, para que ele continue assim. Modernismo, nós temos a confissão, as tradições, a tradição bíblica e necessariamente as confissões de fé como elementos pedagógicos sendo colocados em xeque. Do iluminismo até o século XVIII e XIX, alguns disseram o seguinte: bom, Lutero e os reformadores cometeu o mesmo erro que a igreja da Idade Média.
Se antes a gente tinha um papa, agora a gente tem um papa de papel, se referindo à Bíblia Sagrada. Então, o modernismo, no seu ápice, no objetivismo puro, trabalhou justamente essa queixa contra o papa de papel chamado Bíblia Sagrada. Já o pós-modernismo parte para o outro extremo. É o extremo do irracionalismo, onde não existe nada de objetivo. Se na modernidade as pessoas buscavam algo de objetivo, que teria que ser provado através do experimento, através do cientificismo, do objetivismo, do positivismo, agora nós vivemos uma era que nada mais é objetivo. O outro extremo, extremos perigosíssimos. E a gente vive nesse contexto. A gente vive num momento onde aquilo que você fala, você consegue falar. Você vai conseguir pregar no seu ambiente de trabalho hoje completamente, você tem acesso. O problema é que as pessoas que estão te ouvindo, elas ouvem de tudo. Elas estão ouvindo tudo. Elas estão ouvindo não somente a tradição bíblica, mas elas estão ouvindo todo tipo de tradição. Então, é o discernimento que a gente tem que ter do tempo que a gente vive hoje. É isso que a gente tem que entender no tempo que se chama hoje, para que a gente pregue, sabendo para quem nós estamos pregando, para o público que nós estamos alcançando, e qual é a mentalidade das pessoas que necessariamente são bombardeadas por essas influências, inclusive o nosso povo. Nosso povo fica mais tempo sendo bombardeado com essas coisas do que literalmente sendo catequizado com a palavra de Deus. O conteúdo dessa carta, Paulo exorta a Timóteo para que ele se mantenha fiel a Cristo, fiel ao Evangelho e ao ministério de Paulo. Acho que Paulo não foi arrogante quando ele disse isso. Porque existia uma realidade de falsos mestres. Timóteo, considerado como um filho espiritual. Na ocasião em que Paulo havia sido levado a Roma, preso, essa carta tem um dos objetivos de pedir auxílio a Timóteo. E a ênfase não é nada melhor do que a própria obra salvadora de Cristo. Aquele que destruiu a morte e trouxe à luz a vida pelo Evangelho, é o que diz o capítulo 1, versículo 10. O que Paulo conclama a Timóteo é uma lealdade a Cristo, mas essa lealdade a Cristo é na perseverança, no sofrimento e na privação. Uma lealdade também a Paulo pela amizade, uma lealdade ao Evangelho pela fidelidade em proclamar, em ensinar. E com certeza Paulo tinha como alvo aqui o fim do falso ensino. Capítulo 1 da primeira carta, nós tínhamos lá a relação, que o Darrell Young citou muito bem, a questão do legalismo e antinomismo. Aqui nós temos outra questão a ser tratada, que também influencia nas questões pós-modernas, que é reter aquilo que nos foi ensinado. São desafios. Não deixar Cristo, não querer tornar Deus meu devedor, o legalismo. Não dispensar a lei para viver uma vida libertária, o antinomismo. E também aqui tem o desafio de reter aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi passado. Para nós, pastores, isso é um grande desafio, porque nós aconselhamos, nós vamos para o gabinete, nós sabemos o problema de todo mundo, e a tentação que o pastor tem é de querer resolver o problema das pessoas. Ele está vendo as pessoas sofrendo.
E nós somos tentados a trazer uma palavra diferente para trazer um ânimo, que não é o ânimo do Evangelho. O principal propósito dessa carta foi pedir a Timóteo que se juntasse a Paulo em Roma o quanto antes e trouxesse também Marcos. Existe aqui também um apelo para uma lealdade. Paulo também faz um apelo para a lealdade, mesmo porque aqui um retrato de pessoas que traíram Paulo, pessoas que o abandonaram na caminhada. De fato, o Evangelho, ter um amigo que segue o Evangelho de verdade, é ter um amigo que muitas vezes sofre e vive privações. De fato, dificilmente alguém vai querer andar com você se você de fato vive o Evangelho e carrega na sua própria vida as marcas de Cristo Jesus. Na primeira epístola, nós temos um tom mais prático. Na segunda epístola, nós temos um tom com uma afeição mais pessoal. Mas Paulo não deixou de tratar o problema que existia. Sempre Paulo tratou desses problemas, que os falsos apóstolos, os falsos mestres, sempre foram... Paulo sempre tratou muito bem dessa questão. Embora o tom dessa segunda carta tenha um tom de afeição mais pessoal, Paulo estava caminhando para o fim, a emoção dele estava bem apurada, bem aguçada, ele já não era mais um menino na fé, ele já tinha passado por muitas coisas, então era natural que existisse uma afeição pessoal mais nítida nesse texto. E eu queria, meus irmãos, tratar desse assunto, destacando os 4 capítulos e depois voltando para o primeiro. No capítulo 1, nós temos Paulo exortando Timóteo sobre o interesse na sã doutrina. No capítulo 1, para que Timóteo tivesse o interesse na sã doutrina, ele tinha que fazer alguma coisa. O que ele tinha que fazer? Reter, não se envergonhar do Evangelho. Já no capítulo 2, Paulo insiste que Timóteo também tivesse o interesse na sã doutrina. Mas de qual forma Paulo demonstra a Timóteo, faz com que Timóteo tivesse o interesse pela sã doutrina? Ensinando, sofrendo dificuldades com ele. No terceiro capítulo, a mesma coisa. Paulo diz a Timóteo o que ele deveria fazer para se interessar pela sã doutrina. E o que ele deveria fazer? Perseverar. Por quê? Porque virão tempos difíceis. Paulo está citando a questão da apostasia. De fato, esses não eram dos nossos. Capítulo 4, Paulo diz a Timóteo o que se fazer para que fosse gerado interesse pela sã doutrina. O que eu tenho que fazer? Pregar. Então nós temos aqui 4 capítulos com 4 variações, com 4 verbos distintos: reter, ensinar, perseverar e pregar. Capítulo 1, do 1 ao 2, nós temos uma saudação. 3 ao 5, ação de graças. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nessa ação de graças, nós temos um apóstolo, a descrição de um apóstolo de Cristo, alguém enviado como representante oficial e com autoridade de Cristo. Essa era a base da autoridade de Paulo, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Versículo 1 e 2, Paulo trata Timóteo como um filho espiritual. Do capítulo 1, versículo 3 ao 5, o texto descreve: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, em sua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. A fé de Timóteo e a maneira como ele foi criado, Paulo coloca crédito nisso. Paulo, ele enaltece essa herança que Timóteo apresentava no tocante à sua fé. A forma como ele foi criado, ele aqui traz um tipo de apreciação em relação àquilo que Timóteo recebeu de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Paulo reconhece a importância da criação de Timóteo, um lar cristão, uma criança criada para ser separada. É claro que a tradição dos pais não salva, mas evangeliza. Uma vez eu vi um pai chegou para mim e disse: meu filho, pastor, eu não vou trazer meu filho para a igreja. Ele tem que escolher o que ele quer. Mas quando você fala de um pai, estou falando de um pai cristão. Não vou obrigar meu filho para sair de casa domingo de manhã para ir para a escola dominical. Ele faz o que ele quer, ele vai escolher o que ele quer. Então, a pós-modernidade também, existem pais que se adaptaram a ela, no sentido de que cada um escolhe o que quer. Mesmo dentro de lares cristãos, nós identificamos pessoas que têm dificuldade de transmitir a herança das Escrituras Sagradas para os seus próprios filhos. Às vezes, pais que brigam com os professores de escola bíblica dominical. Um professor de escola bíblica dominical não pode mais chamar a atenção de uma criança dentro de uma sala de aula ligada a uma igreja, que o pai fica com raiva e sai da igreja, e você fica sabendo que ficou longe da congregação durante 2 anos, não importando com sua própria fé e não se importando com a fé dos seus próprios filhos. Paulo aqui, ele traz um tipo de apreciação em relação à tradição recebida de Timóteo. Paulo reconhece a importância dessa criação. Bom, eu queria extrair algumas lições finais para que a gente entenda os nossos dias definitivamente. Assim como essa palavra foi direcionada a Timóteo, e não somente a Timóteo, que parece que a segunda carta ela tem um tom menos pastoral, mas ela também é para o povo de Deus. Não foi somente para Timóteo. Nós temos que entender que, desse primeiro capítulo, nós precisamos reter aquilo que nos foi passado. Não se envergonhar. Não se envergonhar. E como é fácil a gente começar a se envergonhar daquilo que a gente tem de herança. Os ensinos que nós tivemos. Talvez você não tenha tido um lar cristão, mas, de alguma forma, alguém te passou alguma coisa, algum pastor, alguém que te conduziu nesse processo, te discipulou. E é muito fácil, irmãos, que diante das ofertas que nós temos, a gente comece a negociar princípios e valores. Como Lóide e Eunice fizeram. É o que Paulo quer dizer, olha, como Lóide e Eunice fizeram por você, Timóteo. Como eu
Paulo coloca aqui também, se coloca como, nesse processo, como um pai espiritual. Nunca se envergonhe do Evangelho. Como Onesíforo, não se envergonhe das minhas cadeias. Como a sua avó e sua mãe fizeram, como eu, como Onesíforo, não se envergonhe das minhas cadeias. Que as minhas cadeias, elas têm as marcas de Cristo Jesus. Eis o desafio, meus irmãos. A relativização atual, a autonomia do ser, pessoas que às vezes vão congregar numa igreja, mas não são da igreja. A gente vive uma realidade tão complicada hoje. A pós-modernidade, ela aceita tudo. Por aceitar tudo, tem aquela pessoa que às vezes se desloca da casa dela para ir para uma igreja. Ela não está muito ligando o que aquela igreja está querendo dizer para ela. Ela quer vencer a solidão, ela quer fazer parte de um grupo. E a gente está vivendo uma realidade atual de pessoas que não têm tradição bíblica, não têm raízes profundas, assim como Paulo identificou aqui na vida de Timóteo. Pessoas que muitas vezes são mal evangelizadas e muito menos discipuladas. Pessoas que entram nas igrejas, frequentam os cultos por uma opção de viver em coletividade, de viver em comunidade, mas não como opção de se identificar em Cristo Jesus em seu sofrimento. Não como identidade cristã, de carregar na sua própria vida as marcas do nosso Senhor. Pessoas que não têm dificuldade nenhuma em nos ouvir. Aquele pai, aquela mãe, que às vezes vem na apresentação de Natal do filho, que vem para a igreja sozinho. E diz, eu gosto muito da mensagem do pastor, eu gosto muito dessa música, mas eu não me identifico com nada disso. Ou daquele irmão que chega na igreja, senta no último banco. Eu não estou dizendo que você que está sentado no último banco é essa pessoa, mas aquela pessoa que chega no último e senta no último banco. Ela ouve, vai para a cantina, participa com os outros, participa das programações da igreja, mas ela não tem nenhuma identidade em Cristo Jesus. Paulo aqui traz uma lembrança. Ele se alegra muito. E ao mesmo tempo que ele se alegra em ver alguém que tinha uma tradição herdada, algo firme, ele diz, olha, lembre de mim também. Segue aqui o que eu fiz. Não me envergonhei do Evangelho. Lembre de Onesíforo. Você está cercado de pessoas que te ajudaram, Timóteo. Fique firme, retenha, vá em frente. Não pare. A graça do Senhor é contigo. No nome de Jesus, esse é o nosso desafio. Eu sei que tem muitos pais aqui que têm filhos, assim como eu tenho também. Nós olhamos para os nossos filhos, a gente imagina os desafios que é criar os nossos filhos hoje. O desafio de discipular, de fazer um culto doméstico. Como é difícil ensinar crianças diante de tantos ataques que nós vemos hoje. Mas o desafio é, vamos reter aquilo que nos foi passado, não se envergonhando, fazendo como é demonstrado aqui, carregando, não se envergonhando do Evangelho, carregando no próprio corpo as marcas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.